Olá, meu povo, vamos aqui resolver a questão 18, que diz assim, ó, esboce o sólido cujo volume é dado pela integral e calcule. Beleza, então bora lá. Primeiro vamos entender essa integral aqui. A gente tem a integral, né, de 0 até 2π, de π sobre 2 até π, de 1 até 2, de ρ ao quadrado, sendo de φ, de ρ, de φ, de θ. Pronto. A primeira integral, a gente vai sempre olhar de dentro para fora. Então, a primeira integral é essa aqui, ó. É a integral que varia de 1 até 2, certo? De ρ sendo de φ, de ρ. Então, aqui, a primeira integral é com relação a ρ, ou seja, o raio. Então, o raio vai variar de quanto? De 1 até 2. Porque a variação vai ser os limites de integração da integral, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, que ρ vai variar de 1 até 2. Agora, de dentro para fora, a segunda integral é com relação a φ. E φ é o ângulo formado, certo? Do raio, né? Do segmento que tem um raio com o eixo Z. Então, aqui a variação está sendo de quê? De π sobre 2, ou seja, 90 graus, até 180 graus, que seria o π, tá certo? E aí, tem aqui também, ó, deixei aqui, ó, tá variando de 90 graus, de π sobre 2, até π. E aí, a última integral, de dentro para fora, é com relação a θ. E θ é o ângulo formado no plano XY, tá? Então, no plano XY, o θ está variando de 0 até π sobre 2. E tá aqui o sólido, ó. A só título de compreensão, vou colocar aqui para vocês, por exemplo. Como se tivesse um plano cartesiano, ó, um plano assim, aí onde aqui é o y, aqui é o x e aqui é o z. Aí você vê, ó, que o raio de fato está variando entre 1 e 2, tá certo? Observe que vai de 1 até o 2, tá? Aí o φ, né, ele varia de π sobre 2 até 180 graus, que é o ângulo de meia volta, tá certo? Então, de fato, está variando de π sobre 2 até 180 graus, né? Que seria o π. E aí, o θ está variando de 0 até 2π, ou seja, está variando de 0 até o ângulo de 360 graus. E de fato, ó, porque, tipo assim, aqui no plano XY é como se fosse assim, ó, plano XY, né? Então, tudo isso aqui é o θ, é o ângulo formado no plano XY. Logo, está variando de fato de 0 até o ângulo completo, o ângulo de uma volta, né? Que é 2π. Aí agora, vamos partir para a resolução da integral, uma vez que a gente conseguiu aqui esboçar o sólido. Então, bora lá. Aí, ó, vou repetir a integral bem aqui, né? Então, 0 até 2π. Aí vem de π sobre 2 até π. Aqui de 1 até 2. Aí, ρ ao quadrado, sendo de φ, de ρ, de φ, de θ. Beleza. Primeiro, a gente vai integrar com relação a quê? A ρ, porque lembrando que a gente faz a leitura das integrais de dentro para fora. Então, o que não tiver ρ, eu vou tratar como uma constante, como se fosse um número. Exemplo, ρ ao quadrado vezes 3, o 3 não ia sair fora da integral, né? Assim, a regrinha de integração. Então, esse seno de φ, que está multiplicando, como ele não tem ρ, então ele vai sair. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Repetindo, de 0 até 2π, a parte chata é repetir a integral, mas vai dar certo. Aí, chegando aqui, ó, o seno de φ vai sair fora da integral que ele estava, porque ele vai ser tratado como uma constante, né? Então, vai ficar de 1 até 2, aí ρ ao quadrado, aí de ρ, de φ, de θ. Beleza. Aí, vamos integrar agora com relação a ρ. Então, bora lá. A regra de integração, de potência é o seguinte. Você pega o expoente que tem, soma mais 1, aí você repete o expoente embaixo e soma mais 1, certo? Então, aqui, ó, vai ser, nesse caso aqui, o exemplo que eu coloquei, vai ficar x ao cubo, né, sobre 3. Então, é análogo ao ρ ao quadrado, certo? Só que ali você tem que lembrar que é uma integração definida. Então, a gente vai ter que aplicar os limites de integração. Então, vai ficar o seguinte, ó. De 0 até 2π. Aí, ó. De π sobre 2 até π. Aí, o seno de φ repete, né?
seno de φ, que multiplica. Aí, essa integral aqui vai ser o seguinte, vai ficar ρ ao cubo sobre 3. E os limites de integração vai ficar 1 até 2. Agora, a gente precisa substituir. Não repete mais o dρ, porque a gente já integrou com relação a ρ. Repete só o dφ, dθ. Aí, vamos fazer agora. Aí, é o seguinte. Nesses limites daí de integração, eu vou ter o seguinte, ó. O seno de φ. Repetir as integrais de novo. Pronto. Aí, aqui, ó. De até... Pronto, aí vamos ficar com seno de φ, que multiplica aqui, ó, abrindo um colchetezinho. Aí a gente vai ter que colocar os limites de integração. Então vai ser sempre, vai ser aqui sempre o de cima, né? Esse aqui, ó, o de cima, menos o de baixo. Então a gente vai colocar, substituir. Se é ρ ao cubo, então vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos, né, 1 ao cubo sobre 3. Aí, lembrando de colocar o dφ, dθ. Pronto. Aí, agora vamos resolver, né? Esse parêntese, esse colchete ali, ó. Repetindo a integral de novo. O mais chato é repetir a integral, mas vai dar certo. Pronto. Aí, seno de φ. Aí, resolver aqui no cantinho, ó. Eu tenho 2 ao cubo, vai dar 8, né? 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, sobre 3. Aí, menos 1 ao cubo é 1 sobre 3. Então, aqui vai dar 7 terços. Então, o seno de φ vai multiplicar 7 terços. Aí, lembrando de colocar o dφ, dθ, tá certo? Então, aí, ó, a gente tem que o seno de φ vai ser igual... Quer dizer, o seno de φ vezes 7 terços e dφ, dθ. Pronto, aí agora a gente vai partir para a segunda integral de dentro para fora, que é o que tem o φ. E observa que esse seno tem o φ, então a gente vai integrar ele. Então, bora lá, ó. Esse 7 terços vai sair fora da integral, porque ele é uma constante multiplicada, né? Então, vai sair fora. Aí a gente vai ficar aqui só com o seno de φ, a integral do seno de φ, com os limites de integração de π sobre 2 até π, aí dφ, dθ. Aí agora, vamos calcular aqui quanto é a integral do seno. A integral do seno, aí, é menos o cosseno, concorda? Então, agora, a gente vai colocar aqui, ó, a integral de 0 até 2π, 7 terços, né, que multiplica quem? Menos o cosseno de φ, porque é a integral do seno, né? Com os limites de integração que a gente vai ter que substituir, variando de π sobre 2 até π e dθ, porque o dφ eu já integrei. Lembrando, eu fiz a integração do seno de φ. A integral do seno é menos o cosseno. Aí agora, a gente vai ter que substituir esses limites de integração, tá? Então, vai ficar assim, ó. A integral, que varia de 0 até 2π, certo? De 7 terços, que multiplica. Aí vamos abrir aqui outro colchete. Lembrando que é o de cima, né? O limite de cima menos o de baixo. Então vai ficar assim, ó. Menos o cosseno de π. Aí o menos, que é da própria fórmula, tá certo? Aí o menos da integral aqui, ó. Quer dizer, do resultado da integral do seno de φ, que é menos o cosseno. Esse menos aqui, primeiro que eu coloquei, é o da própria fórmula. Esse daqui é do cosseno, tá? Porque o cosseno aí é negativo, então vem um menos, tá certo? Então, vamos colocar aqui de novo. Aí, menos o cosseno e o outro limite é π sobre 2. Pronto. Então, vamos resolver. E lembrando do dθ, porque ainda falta integrar ele. Aí, a gente vai ter o seguinte, ó. A integral de 0 até 2π, certo? De 7 terços que multiplica. Aí, vamos fazer aqui, ó. O cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar menos 1, certo? Porque tem o menos do cosseno e tem o menos do 1, tá? Porque o cosseno... Lembrando, o cosseno de π é o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Aí vai ficar menos... Aí o cosseno de π sobre 2, isso aqui vai zerar, tá certo? Então, acho que nem precisa... A gente nem precisa colocar aqui, ó, que vai ser 0.
Vou colocar só a título de você entendimento mesmo. Então, menos com menos vai dar mais, né? Aí mais zero. Aí d θ. Aí, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser a integral de 0 até 2π, tá certo? De 7/3, que multiplica quem? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ser vezes 1, tá? Aí, d θ. E agora, fazendo isso aqui, ó, a integral de 7/3 vai ser quem? Vai ser 7/3 que multiplica θ. Já que nenhum aparece aqui, a integral, vamos supor, a integral do d θ é quem? É o θ. Entendeu? A regrinha de integração. Então, bora aqui. Aí, eu vou ter o θ variando de quê? De 0 até 2π. E agora, a gente só precisa substituir nos limites de integração aqui, né? No θ. E a gente descobre, por fim, final, qual é o resultado dessa integral. Então, vai ficar assim, ó. 7/3 que multiplica aí, ó. θ, né? θ é o de cima menos o de baixo. Então, onde tem θ, eu vou colocar 2π menos o outro limite aqui, um limite inferior, que é 0. Então, a gente vai ter o seguinte, 7/3 que multiplica 2π. Ou então, simplesmente, 2 vezes 7 dá 14, então, eu vou ter 14π sobre 3. Certo? Então, aqui está o resultado dessa integral. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido. E é isso, meu povo. Bons estudos, um cheirinho, um queijo. Até a próxima. Fui!